Fala pessoal, como é que vocês estão? Olha só quem é que está nos visitando hoje no episódio 11. Uma dupla maravilhosa. São femininas, são gêmeas. Olha só, meu Deus do céu, que benção. Com vocês, Larissa e Isabela, gente. Ei, pessoal, prazer estar aqui com vocês, João Elias. Obrigado, gente. A gente está muito feliz de estar aqui, de receber esse convite, estar aqui nesse podcast, né, depois do CultoCast. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre música, sobre a palavra de Deus. Aleluia. E Prazer é nosso receber você. vocês. Pode ficar à vontade, viu? Vamos conversar bastante. Então vamos começar. Como surgiu o ministério de vocês? Vamos lá. O início, vamos lá. Temos muito É uma assunto história hoje, bem muito antiga. Nós temos 25 anos hoje, né? E desde praticamente desde que a gente se entende por gente, a gente gosta muito sim, de cantar. Na verdade, a primeira vez que a gente lembra que a gente se apresentou, que a gente cantou em público, foi com 6 anos de idade. Foi até a música Aos Olhos do Pai. Lembra? Eu lembro. E, sim, nossos pais sempre falavam, não, vocês cantam muito, vai. A gente não cantava nada. Mas eles achavam e colocaram, incentivaram. A gente participou de um festival que era de adolescentes e jovens. Isso. A gente tinha 6 anos de idade. E aí a gente cantou essa música. E dali pra frente a gente começou a gostar muito de música. A gente cresceu ouvindo Cassiane, Eixla. A gente era bem pentecostal. Bem Eixla, do Fernando fogo. E Cassiane, principalmente, né? Inclusive, se meu pai estiver assistindo esse podcast, ele vai falar que a gente aprendeu a cantar Com ele. Ele sempre cantava na rua, andava com a gente. Por favor, na rua. pai. Ele Assim, não é afinado, ele não é Eu músico. preciso, mas ele né? diz que foi com ele que te aprendeu a cantar. E se falar que não, ele vai. Tô falando aqui publicamente, hein? Pai, elas Mas, amam é, vocês, com É, certeza. mas Não, o ele incentivo tem. com certeza veio dele. Que E lindo, que aí? bacana. Então, desde os 6 anos, vocês foram sempre envolvidas com o louvor e com a obra também. Sim. Por influência dele, do seu pai e da sua mãe? Incentivo, influência. Nenhum dos dois canta, entendeu? Incentivo. Mas Mas tem influência. Não, já que eu não canto, você vai Influência. cantar. Vai pro Sim, louvor. tipo rolou. isso. Mamãe sabia tocar violão um pouquinho, eu lembro. Nossa, mas muito pouco, né, Isabela? Nem Eu sei que tinha um venha. violão em casa, mas tocar... Ninguém musical em casa, não. Não, Foi a gente que foi as não. primeiras mesmo. Mas a gente sempre foi envolvida assim na igreja, né? A gente cresceu praticamente na igreja. Meus pais se converteram quando a gente tinha o quê? 2 anos de idade. Então, desde sempre a Desde gente sempre, cresceu nesse ambiente. E a gente sempre gostou muito de música. Eu lembro que com mais ou menos 9, 10 anos de idade, a gente já participava do Ministério de Louvor, que era para 15 anos ou mais. A gente tinha 10 anos de idade. A gente não podia, a gente Que não podia bacana. cantar. A gente não podia cantar na hora do louvor, mas a gente participava dos ensaios. Participava dos momentos de oração. Dos momentos de oração também, mas na hora ficava sentado no banco. Eu A lembro gente tava que lá. eu, 10, 11 anos de idade, aí eles falaram, ó, com 15 anos vocês podem entrar. Eu falei, beleza. Até lá, a gente participa do que a gente puder participar. É só oração, ir nos ensaios, a gente tá aqui. A gente não Aprender a cantava. dividir voz, e foi Que assim. incrível, que Então, bacana. a gente sempre teve essa foi. vontade de servir ali no Ministério de Louvor. Aí, como na nossa igreja, lá em Minas, né, onde a gente morava, não podia Vocês são participar. meninas. Nasceram lá? Na Não. verdade, não. Na verdade, a gente nasceu em São Paulo. Nossa, Aí, são com 9 meninas. meses, a gente foi pra Minas e ficamos lá até 12 anos de idade. E depois viemos pra cá. Isso. Aí, lá em Minas, a gente não podia cantar nessa igreja, porque era mais tradicional e tinha essa regra. Então, a gente cantava nas assembleias. A gente aprendeu a cantar. Pedir oportunidade, né? A famosa oportunidade. Nossa. Aí a gente frequentava, era presbiteriana, né? Dos dias de domingo e dia de semana, terça, quinta, sábado, qualquer dia, a gente tava cantando na assembleia. E foi assim que a gente foi desenvolvendo, né? Saber usar o microfone, Na base dividir do voz, playback. playback. Aí a gente começou a cantar Cassiane, Eixla, né? Não é E tudo verdade, mais. né? A Igreja Assembleia de Deus tem esse forte dessa Tem. oportunidade. É né? muito e é bom. surpresa. É. Que às vezes assim, Sim. irmã, agora Larissa Bela toca É, uma oportunidade. nunca tá. A gente nunca foi pega de surpresa, né? Lá. A gente sempre ia levava preparada. aquele CDzinho incrível, famoso. bacana. Você já teve aquele que tem Já, vários já, CDzinhos? assim, Um dia, inclusive, a gente perdeu o nosso bloco de CDs, ó, o desespero, era horrível. Aham. Porque a gente teve que refazer tudo de Tudo novo. de novo. Mas a gente cresceu nisso aí, Caramba, que cantando na incrível. Assembleia. E sempre, depois que descobriram, né, fizeram essa participação, nunca mais saíram disso, né? Nunca Ali, mais. Nunca desde mais. esse envolvimento, sempre teve certeza que o Sim. louvor era que preenchia o coração de Sim. vocês. Com certeza. Não, é desde sempre. E não foi algo imposto pelos nossos pais, tipo, vai ouvir essa música, vai tirar essa música. Nunca foi assim. Eu lembro a gente participando de cantata, né? Era só pra adultos, e a gente lá querendo participar também. Então, assim, a gente era contralto, eles deram a voz do contralto pra gente tirar, com 11 anos de idade. Então, a gente só ouvia
aquelas músicas de cantata, só a voz voz do contralto, contralto. aham. E assim, era durante as férias, entrava no carro, botava no carro, ficava lá Ouvindo. uma hora ouvindo a música, o contralto das Aham. Em Em músicas. casa, Ouvia, ouvindo. botava naquelas. Na época, aquelas estantes tradicionais, todo mundo tinha na sala com as caixas de som perto do Perfeito. chão, Eu né? lembro, aham, Então, a gente aham. ficava ajoelhada Sentava ali, uma de cada lado. uma de cada lado da caixa de som e ficava assim. Não sei, E era ficava. qualquer tempo livre, era pra Música. música, né? Então foi desde No sempre. caso, canto, né? Não instrumento nessa época. Instrumento foi um pouquinho depois, né? Quando a gente sentiu necessidade de cantar sem playback, porque a gente era bem engessado no Playback. playback, né? Sentia mais segurança, porque era um negócio mais certinho ali, definido, né? Aham. Mas aí depois tempo da sentiu- música, um passo pequenininho. até transicionar do playback para um instrumento ali ao Foi um vivo, processo. né? Foi um processo Entendi. para se estabelecer, mas Então foi desde com ali- 10 anos que vocês não poderiam participar do louvor, mas estava ali envolvida no Tava, ensaio, né? sim. Assim, uma brecha que tava lá. Ela era Sim. bailarina Coisa. mesmo. né? Aí depois que chegaram a idade, participaram do louvor. Não, Ou porque não? a gente veio pra cá. A gente Você- nunca chegou a Nunca participar do louvor de lá. Só que a gente Gente, isso é uma recebia. pendência. Por favor, você tá assistindo aí, você de Minas aí. Mas a gente ama, tá? Essa igreja Era regra. é regra. Mas quando a gente era de lá ainda, a gente cantava às vezes no momento da oferta. Isso, Tinha ofertório. isso, eles deixavam a gente cantar Ah, que na legal. oferta. Mas a gente até conta essa história, que é um ponto assim, aqueles altos Pode e baixos começar, da pode vida, começar, né? Vai, vamos lá. Que é o quê? Quando a gente tinha mais ou menos 9, 10 anos de idade, a gente cantava nessa igreja, aí o líder do Ministério de Louvor chegou uma vez a comentar com a gente, ó, vocês ainda não cantam bem, desafinam. As duas cantavam realmente, A as duas motivação, cantavam a né? primeira Toda voz, motivação. aham. desafinavam de verdade, Não, tem é por vídeos quê? provando. Não, Porque a gente não tinha ninguém pra ensinar. A gente gostava de cantar, a gente queria cantar, queria servir a Deus Deu com o dom da oportunidade, música. é. da nossa Na cabeça. assembleia, todo mundo dava oportunidade. Chegou na nossa igreja, a gente queria cantar também, na hora da oferta. E aí teve um dia que ele realmente falou, ó, vocês vão fazer aula de canto, quando vocês estiverem boas, vocês vão cantar aqui. Antes disso, não vão cantar. Eu volto pra casa chorando. Chorando. Nossa, foi A gente não vai poder cantar. Porque era Que um sonho triste. agora. Ai, meu Então, mas Deus. como é que a gente vai deixar Quantos de anos? fazer? Quantos anos? Uns 9, Era 10 9, anos. 10 anos. Eu falei, mas como é que a gente vai deixar de fazer aquilo que a gente mais ama, né? Fazer e E tal. quantos anos tinha essa pessoa? Era o líder lá, né? Era sei lá. mais velho, Oh, uns meu Deus. 40. Uns Poxa, 40. podia ter um pouco de resiliência, né? Com 9, 10 anos. Que ter julga um aí pouquinho de sobre paciência. vocês? Sim. Pelo amor de Deus. Mas foi um momento que a gente aprendeu com aquilo pra poder ficar melhor. Foi Não, ali que a gente foi falou, aí que a gente agora a gente vai realmente realmente correu aprender. É, a o gente quê? correu atrás de... Não deixou de derrubar, de aprender. né? Graças a Deus, mas com também, certeza. graças a Deus, a mamãe, né, também, que Minha mãe, não, segurou vocês firme e falou, não, vocês vão... vão continuar. Porque, assim, se fosse, assim, passar a mão na cabeça, acho que A talvez... gente talvez teria parado. Teria desistido. Acredito, naquele acredito, momento. né? Mas ela soube Soube impulsionar lidar. isso, né? Uhum. Pegar isso aí e graças trazer a como Deus. combustível. E tanto Ah, é que a vocês- gente cresceu pensando em ser cantora. Desde lá, Não né? pensava A em gente não outra pensava em coisa. faculdade, nada. Era cantar. A gente quer crescer, quer ser cantora. Igual a Maísa. Minha filha, sou cantora. Era a gente, criança. Gente, já desse são jeito. maravilhosas. E aí vocês vieram pra cá, então. Isso. Tá essa penícia até hoje lá, né? Tudo bem. Não, a gente voltou pra Não, a gente lá. voltou. A gente voltou. Que Já legal. com 15 cantou anos de lá. idade. Não, tá tudo certo. São Ah, só tá. coisas da vida mesmo. Não, só um pedaço da história. Uhum. A gente tem parente lá, então a gente volta Ah, que geralmente legal, no que final de legal. ano, né? Então a gente voltou pra lá e cantamos no ofertório com 15 anos, assim. Foi bem diferente melhor, a foi bem melhor. experiência. Foi diferente, foi bom. A gente voltou mais E a aperfeiçoada. pessoa estava lá. Tava. Tá, foi tudo tranquilo. Mas né? não, A gente não com certeza, não, porque. foi bom. Não, eu acredito, porque com certeza que se tivesse algum empecilho, nem voltavam. vocês Não, estavam lá. não, É verdade, que não. bom. Glória a Foi Deus. bom pra gente crescer, pra gente amadurecer. Tem essas pedrinhas no caminho que ajudam a gente, né? Com certeza. A gente evoluir, usou evoluir. pra nos impulsionar, né? Graças a Deus. Com certeza. Aí vieram pra cá, aí quando vieram pra cá, passaram de louvor daqui. Aqui já podia Mas aqui já participar. estavam na igreja atual de hoje, quando vieram pra cá ou não? Não, qual era foi esse outra processo? denominação, era uma batista. Então a gente entrou no grupo de adolescentes também, aí tinha aqueles cultos específicos, né, para adolescentes Aham, e jovens. Aí foi aí que a gente sentiu necessidade de começar o instrumento. Sim. Porque não tinha ninguém, não tinha guitarra, não tinha violão, não tinha teclado. Então eu lembro que lá na igreja um menino da nossa idade começou a aprender guitarra, eu comecei violão, Larissa E aí- começou teclado. Aí foi todo mundo começando e tocando. Criando a banda e... dos jovens, assim. E assim, do zero, E aí, a partir disso também, a gente, como dupla, começamos a cantar
com o instrumento, tipo, ao vivo, né? Violão. E foi aí que entrou as primeiras composições também. Verdade. Lembra? Porque a gente Sim, não que compunha porque a gente não bacana. sabia tocar. Então, só cantar não saía muita coisa. É verdade. Quando a gente começou a aprender o instrumento, começou a ajudar a compor. Na verdade, lá em Minas ainda, a mamãe... a mamãe tem muita Ai, participação na nossa história, meu muita. Deus. Assim, de impulsionar mesmo, sabe? Aham. Nesse caminho. Que lindo, Porque que lindo. mamãe falava assim, eu lembro de uma história. Essa que parte não é tão bonita. Não, não é. É bem importante. A gente tá assistindo Raul Gil, aí a Estela contando que o pai dela, quando ela era menor, falava pra ela fazer as músicas. Então, colocava ela no quarto, se eu não me engano, ela me corrija se estiver errado. Aí trancava ela no quarto, assim, você vai ficar aí até sair uma música. Aí pronto. Minha É mãe isso, falou, eu vou isso. Via de copiar. regra, assim, pra gente. Tá bom, agora vocês também vão entrar no quarto, só sai. E assim nasceu a nossa primeira música. Eu lembro até hoje, Larissa, o que a gente vai fazer? A gente tem que sair desse quarto. Foi assim. E fez a música. Aí, como Saiu. a gente ouvia muito Diante do Trono, saiu aquelas músicas estilo Diante Bem do Trono. Aham. Bem, Trono. sei lá, não sei explicar, mas aquele estilo da música Tradicional antiga, ali. sabe? Aham, aham. Mas saiu, eu lembro da música. Quase que eu preciso de ti sai de vocês. Quase, né? quase. Nossa, que desafiador. Né? A gente ficou lá um bom tempo, mas assim, foi Mas saiu a primeira composição, saiu a música. composição. Saiu. Saiu meio feio, mas saiu. Caramba. Aí, a partir daí, tipo, foi começando a compor nossas próprias canções. Aí, claro, lá em Minas a gente não sabia um instrumento, né? Então, eu acho que Era mais dificulta difícil. um pouco, assim, conseguir fazer. A melodia. Não, mas eu né? achei bacana que vocês relatando nessa igreja que vocês vieram pra cá. Uhum. Ninguém pediram pra vocês, Uhum. né? Então, isso é lindo de você ver, porque com certeza isso é fruto de uma construção, né, Sim, familiar, sim. dentro da igreja, dentro do ministério, porque vocês viram a oportunidade Sim. e se tornaram disponíveis para Sim, atender, né? Sim. E eu fico imaginando assim, a alegria, talvez, do líder ali ou do pastor em ver que os jovens estão se auto-desenvolvendo. Sim. Sim. Não, eu tô vendo a minha igreja, eu amo o que eu faço, eu amo a presença de Deus. E eu tô Isso. vendo a necessidade ali, então eu vou atender. Sim. Quero sabe? colaborar, Eu quero né? colaborar pro Uhum. reino ali com as É. pessoas. Sim. Que lindo. É. Isso com quantos anos? 15 anos? Por É, aí. por aí. Aí, tá 14, vendo? aham. Se a gente 14, for ligar se a gente for ir por uma linha, não era pra ter essa maturidade. É, Não era, verdade. não era pra ter tanto desenvolvimento assim. Sim, 15 verdade. anos. Não, já Idade. que não tem ninguém. Então Deixa os é adultos isso, assumirem. eu vou esperar. E é Não, isso mas aí. vocês foram à frente. Sim, Que sim. incrível, Galera parabéns, de Deus, que Deus Porque continue eu acredito que a abençoando. gente já entendia, né, que a gente tinha esse dom, esse talento, só não tava aperfeiçoado, né? Aham. Mas a gente falou, isso meio que, Mas vamos foi lá, chamado vamos pra isso. atrás, Sim. né? Que Isso aí. incrível, incrível. Aí que a gente começou a aula de violão, teclado e um pouquinho de canto também, né? Eu lembro dessa Sim. época. Inclusive com a Alessandra Rangel, não sei se você conhece Não ela. conheço, Ah, não? não É que conheço. ela daqui do Ela é Espírito daqui do Santo estado, também. é. Caramba. Aí vocês começaram a fazer aula com ela lá. Aí Isso. formou ali a banda. Lá no É, ministério. a bandinha da igreja, não, né? não, a banda da igreja mesmo, dos adolescentes, Mas, dos mas jovens. o guitarrista toca com a gente. E é verdade. Ele toca com a gente quando a gente vai cantar nas Toca. igrejas. É, a gente Aí, tem ó, contato. fruto Ele- de lá, fruto de lá. E hoje ele toca de tudo, né? Nossa, ele toca arrasa. todos os instrumentos possíveis. E ele seguiu essa área, né? Música. Ele fez faculdade de fez música, inclusive. na U. Você vê, É, onde tudo começou. Nossa, que trajetória, que bacana. É. E nessa igreja que vocês estavam lá, conseguiram fazer essa banda dos jovens lá. E fluiu, como é que foi essa experiência lá pro pessoal? Então, aí lá nessa época, a gente acabava cantando mais assim, nos cultos de jovens, né? Nos cultos de domingo. Não tava no louvor ainda. É, não era tipo Larissa e Isabela. Larissa e Ah, ok. Isabela era A mais ainda dupla, ainda não. em igrejas fora, que aqui também tem Aqui a assembleia. gente não para de cantar em Tem a- assembleia. A gente Essa sempre tradição aí canta de com as cantar. oportunidades, é. Tanto é que a gente cantava com playback até o quê? 3 anos atrás, 4 anos atrás. Nossa, Mesmo é verdade. sabendo tocar instrumento, Aham. em igreja, assim, tipo, desse perfil, a gente levava o playback e cantava o A playback. Entendi. transição não foi tão... Depois a gente começou, não, vamos começar a tocar o piano ou um violão mesmo na assembleia, entendeu? Entendi, Porque perfeito. geralmente o pessoal chega já dando CD. É verdade. Até hoje. Até hoje. É, mas aí agora a gente deu uma mudada. Agora nunca mais, Agora a gente faz mais sinceramente, espontâneo. É muito melhor. Não, Você prefere é outra louvor com coisa, instrumento, é né? outra Que coisa. Bem melhor. Você dirige você mesmo, né? Na Sim. música ele acha É, melhor. As outra pausas, né? coisa. Ah, eu quero ministrar, então eu sei o que Sim, fazer. Sim. Com O certeza. playback é bem quadradinho. Ou a gente tocando, também tendo uma banda pra tocar, né? Mas Perfeito. flui bem melhor do E eu acho que todo cantor já teve experiência do playback que dá errado. Quando risca, aí você fica ali, aleluia, amém. Não, Cumprimento o nosso Pai do Senhor. Aí não é muito legal essa parte. tá disparado. Essa parte a gente Ai, pula. Deus, tem esse mesmo que ixi, quando entra errado. Entrou errado, já era. Já era. Até você acertar, já Quando acabou a para no música. meio. É. Quantas vezes a música parava no meio? Porque a música Riscou o CD, já era. foi. Canta, igreja.
igreja. É bem assim. É velha aliança isso aí, gente. Tá na nova, graças a Deus. Acabou. Aí, qual foi o ministério que vocês entraram pra equipe de louvor? É atual? Isso, de fato. Assim, na outra a gente participou, mas agora de fato mesmo, assim, equipe de adulto, Aham. foi agora nessa igreja. Isso. Que a gente tá lá desde 2013, 14. A gente tinha 15 para 16 anos, né? Na Igreja Verbo da Vida, que a gente congrega Aham, hoje. perfeito. Aham. Pastor Jorge, né, e Lucimar. Inclusive, a nossa fome, assim, por cantar era tanta que a gente chegou, assim, em dezembro de 2014, a gente chegou a conversar com o líder de louvor, assim, primeiro e segundo culto, a gente quer participar do Ministério de Música. Tipo, a gente gosta de cantar, a gente ama cantar, a gente quer servir. Aí ele, ok, mas vocês têm que ter um tempo de experiência na igreja, vai entrar pra fazer o rema, que é a escola. Isso, Aí a gente, aham. tipo, não, a gente quer 3 meses no a gente banco, queria, não. A gente ama cantar, a gente ama estar ali servindo, Que tocando, linda, cantando. né? Nossa, Demorou que bacana. 3 meses, que pareceu uma eternidade, pra gente Nossa. entrar. 3 meses. Aí de lá Aí eu pra lembro cá... até hoje, esperando esse tempo, aí no louvor o pessoal lá fazendo segunda voz. A gente, Larissa, tá errada a segunda voz, isso aqui que eu comentando. querendo entrar Porque a e gente querendo queria participar. ajudar. Não, aquela mulher Primeira podia vez melhorar que a gente cantou, nisso, a gente naquilo. dividiu o microfone, lembra? Foi até em Vila Velha, na igreja de Foi Vila na igreja de Velha. Vila Velha. Nossa, a gente só queria, assim, continuar. Se porque a gente não- envolver mesmo, se né? envolver. Entrar ali. Não é nem assim, pra aparecer, nada disso. É porque a gente realmente queria contribuir, Queria tá sabe? Que envolvido coração ali. mesmo de estar envolvido. E Até aí, a partir depois daí. disso, só continuamos, né? É, 2015 graças a pra Então, cá. até no hoje no caso. ministério aí Graças tocando. a Deus. Isso. Nossa, glória a Deus. Mas vocês têm outra formação, não é? Uhum. Conta pra gente aí. Conta pra gente aí. também. Então, como a Larissa Como é que falou, funcionou? né, Como é que funcionou assim? na verdade, desde criança a gente sempre pensou em música. Uhum. Nunca pensei em outra profissão, nem nada. Então, ali no ensino médio, né, com 15, Com a pressão cultural. 16, pressão cultural. É. E aí, Vamos começar. faculdade- assim, sejamos bem realistas. Hoje, a música em si não é algo que dá muito retorno. A não É ser que você verdade. consiga ter um investimento inicial ali, consiga ter A alguém visibilidade. que te dê visibilidade, né? Perfeito, Assim, que hoje, patrocine mesmo. né? patrocínio, né? Porque você entrar ali, gosto de cantar, isso hoje, pra música profissional, não é o suficiente, Com né? certeza. Então tem que ter aquela visibilidade, tem que ter muitos streams, né? Muitos ouvintes, pra ter um retorno legal, assim. Tô dizendo só financeiramente, porque como se fosse profissional mesmo, né? Então, assim, aí chegando no ensino médio ali, vamos pensar em outras possibilidades, né? E estava... E que essas poderão dar recursos para fazer esse Exatamente. projeto. É o que eu penso, é o Exatamente. que nós É isso somos aí. hoje, é É isso verdade. aí. Exato, até Esse você me modelo. lembrou agora que na Bíblia, né, a Bíblia fala que Paulo, ele era um fazedor de tendas e ele era missionário. Então, a O lucro, profissão né? dele fazendo Ajudava a tendas, executar o sustentava. ministério Isso aí. dele. Aleluia, é entendeu? verdade. Então, assim, é mais ou menos nessa linha que a gente pensa. Não, então tá, Deus. Então, se você deu outras habilidades pra gente, a gente vai usar isso pra Em prol disso financiar. aqui. Sim. Exatamente. Então, na época a gente não tinha recurso, por exemplo, na época ainda gravava um CD, né? Ok. Uhum. Então era, sei lá, jogar um valor aí, 10 mil reais pra gravar um CD. A gente não tinha isso na época, né? Então, assim, vamos estudar, trabalhar Conseguir e conseguir dinheiro Nesse momento. né? Pra financiar isso aí, esse sonho que a gente tinha de gravar a música. Caramba. Aí, tipo assim, nesse meio tempo, fazendo o ensino médio, a gente conseguiu distinguir algumas habilidades nossas, né? Hoje eu fiz engenharia civil, então eu gostava de matemática, a Larissa fez medicina, né? Já era dessa área de De ciência da natureza. biomédicas né? e tal. Mas assim, nessa decisão aí, ensino médio ainda, a gente participou de um festival de música. Então era essas duas áreas, né? A profissão e a música sempre Era bem, muito assim, bem atuante, muito né? juntas, Bem- assim, né? Nossa. E aí, na época, a gente participou desse festival. Eu lembro até que a Estela era jurada. Era jurada, Aí, sei lá, imagina. W Music? É, isso. foi, Ah, W participou Music. Eu participei também. 15? Será que foi? Não, foi. Não, foi. Não, eu participei de... Não foi? 15, não foi 15 ou 17? Acho que foi 15. Não, 15 eu entrei na faculdade. Foi, um Então foi pouquinho 17. Não, É, o meu foi... 14 ou 13. Não, meu foi Ai, recente, acho que foi 2 recente. anos atrás. Ah. Mas é a segunda vez que eles vieram em Vitória. Ah, então em Vila nossa Velha, isso mesmo, foi a primeira vez. É o Wellington Washington? O Wellington Correia. O Wellington Correia. Exatamente, é o maestro. E os jurados foram E quem? os jurados foi... O- Você tá aquele- mudando de aquele assunto, a gente é anjinho. ótimo. Anjinho lá com É, o nome o- Robson Monteiro. Foi?
Anjinho, é verdade. Anjinho, é isso mesmo. Robson Monteiro e esqueci Cristina o nome. Mel. Cristina Mel. Cristina Nossa, Mel, Robson que Monteiro, legal. exatamente. O nosso foi a Rose Nascimento, o Robson Monteiro e a E a Estela. Estela. Aí A gente como é que foi? cresceu Como é que ouvindo foi? o Estela. A gente Nossa, chegou tremendo tu na és fiel. Nossa. Não, a gente tava Senhor. muito nervosa, muito nervosa. Porque era Estela, tipo assim, a gente Só cresceu por ser ouvindo Estela, Era tipo, Estela. Era Aí, difícil. assim, foi uma experiência boa, Eu mas não acredito. rolou. Crítica daquela música Se Tu Quiseres Crer. Aham, pode um milagre. Enfim, acontecer. Mas aí não rolou dessa vez, foi a minha primeira experiência. Foi assim. legal, porque assim, tinha muitos candidatos, tinha uns, sei lá, uns 50 Muitas. Era, quando eu fui também recentemente, foi 2 bastante. dias de concurso, assim, eu lembro, era sábado e domingo. A gente foi no sábado, só que a gente ia cantar no domingo. E participamos e tal. Foi legal, bem foi legal. legal. Mas não deu certo. Infelizmente. Tinha um segundo festival que a gente ia participar depois. Eu não sabia, né? Você tá contando a Ah, tá. história. Ah, calma aí. vamos lá. Tá acelerando, Vamos tá acelerando. Vamos alimentando. Aí a gente participou desse, não deu certo. Entramos na faculdade, eu entrei em engenharia. A Larissa entrou depois, né? Um Você ano quer depois. contar? Você entrou em 2015, né? E eu entrei em Isso. 2016. Você quer contar? É porque é muito testemunho, Pode é muita falar. história. Tá dando uma pausa aí. Uma pausa na música. Não, é porque, na verdade, a gente fez ensino médio juntas, a gente estudou a escola toda juntas, né, gêmeas? Acredito. Enfim. Só que aí, em 2015, ela passou na faculdade, eu não passei. Medicina é realmente um curso muito concorrido, nós duas passamos na UFES. Então, da primeira vez, eu estudei muito, coisa de 10, 12 horas por dia, e não passei. Mas porque, um pouquinho antes de fazer a prova, eu tive crise de ansiedade, fiquei muito, assim, intensa, realmente. E não passei por 0,7 na prova de medicina. Nossa. Aí repeti o ano de fazer pré-vestibular e tudo mais. Mas aí naquele ano, eu realmente coloquei um propósito com Deus. Falei, Deus, eu já fiz tudo que eu podia. Estudar é o que eu faço de melhor, assim, me dedico. Aham. Mas não é só isso Investe que vai me fazer tempo passar. nisso, Eu preciso colocar a prioridade no Senhor e o resto o Senhor vai fazer. É o que fala lá em Mateus 6,33, né? De buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e o restante vai ser acrescentado. É verdade. Então a gente tem que pensar que o resto é resto. Deus é o primeiro lugar e o resto é resto. Quando a gente pensa assim, Deus também prioriza os nossos sonhos. É verdade. E aí, naquele ano, eu estudei coisa de 3 horas, né, por dia, fazia o REMA, que é o Centro de Treinamento Bíblico, né, que a gente aprende de várias coisas, como se fosse um curso de teologia. Perfeito. Então, eu me aprofundei, assim, na questão da palavra, em oração. E estudei, parecia que não ia dar certo, todo mundo estudando 10, 12 horas de novo, porque é assim mesmo. E naquele ano, Deus me honrou, passando na UFES em primeiro lugar. Que Foi que eu passei incrível, em amém. medicina. Lugar geral. A maior nota da UFES de todos os cursos foi a minha. Quando eu vi o número 1, eu falei, gente, que que é esse? Tipo assim. Mas eu falei, primeiro lá, eu falei, meu Deus do céu. Mas assim, muito mais um engraçado. testemunho de que Deus, Que assim, é incrível, fiel e ele esteve age ali. na nossa história, assim, age na história dos filhos dele, né? Que honram a palavra dele e colocam em primeiro lugar. Isso a gente tem experimentado na questão profissional, mas também na música, né? Enfim, Isabela continua contando aí. Parte 2 agora, parte 2. Parte 2. Então, aí depois desse episódio, Larissa começou medicina, eu já estava no 2º ano de engenharia, e aí surgiu mais uma oportunidade de outro festival. Só que esse já era diferente, né? Era da Sony Music. Aí eles começaram aqui em Vitória, né? Teve audição em 13 igrejas, passamos a primeira fase. Então, a segunda fase foi com 50 candidatos. Foi um dia bem legal, né? Foi um sábado na igreja da Bruna Olli. Conhece a Bruna Olli? Conheço a Bruna Olha, agora a igreja não conheço. Eu esqueci o nome da igreja Achei agora, lá em Cariacica, né? Cariacica. Uhum. Aí, inclusive, ela foi uma das juradas, foi ela, o Maurício Soares, que na época era o diretor artístico da Sony Sony. Music Gospel, e o Everton, que era o idealizador desse festival Do evento também. ali, né? É. Uhum. O Stefano de Moraes, conhece? Conheço. Ele ia estar também, mas no dia acho que não pôde ir, mas ele ia ser também um dos jurados. E aí, a gente foi lá, né? Vamos lá, passando pra Segundo final. festival. Segundo, ai, gente, que nervoso. Até hoje eu lembro. Não Mas já acredito. foi diferente, assim. Foi diferente. O preparo, a tranquilidade na hora. A gente tinha 2 minutos pra cantar. Eram 2 músicas de 2 minutos. Então a gente tinha que ali, naqueles 2 minutinhos de música, mostrar tudo que a gente sabia de técnica, música, de divisão de dupla. vozes, de tudo, né? Da nossa essência, né? Colocar em músicas conhecidas, não era a nossa própria música, aquilo que a gente tinha de identidade vocal, né? Porque daí eles iam estar olhando aquilo, né? Inclusive, até para o pessoal já conhecer um pouco melhor, o festival é um pouco diferente de você cantar na igreja, né? Na Com igreja você tá ali certeza, né? adorando, o foco é essencialmente para Deus e para levar a igreja à adoração. No festival não, você tá participando, Não, você é um técnica. candidato, né? Você Com ali certeza. tá avaliado, assim, técnica, zero unção, assim, tipo, né?
Sério, é diferente. É Eu tô falando assim, bem, bem direto é ao possível ponto, porque compreender. É outro. O estímulo é É outro outro. é foco, outro, aham, entendeu? aham. Assim, claro que seu objetivo final é você estar gravando canções que abençoem pessoas, obviamente, mas ali você tá sendo avaliado Ali é uma tecnicamente. performance, de sim. fato, ali, É, perfeito. entendeu? Então a gente se preparou, assim, pra isso também e tal. E aí, eu lembro que a gente se juntou com a Amanda de Sá, que é uma cantora também, que é amiga nossa, e ela também fez esse curso de treinamento Rema, né? Então a gente aprende muito sobre fé, sobre declarar a palavra. E a gente chegou lá, nós três, tinham 2 Antes. prêmios lá. Chegamos antes de começar o concurso, falando, não, a gente vai levar esses prêmios. E a Foi gente, profetizando, A gente- profetizando sim, ali. a gente tá concordou. lindo. parece estar repetindo a história do outro festival, né? Porque também eram muitos candidatos muito bons. A gente começa a ver aquele pessoal negão, assim, que canta. Não sei o quê. É. Ai, meu Deus, Bem esses raiz Blue. caras com a voz até topzera. a cabecinha. Assim, ainda dá aquele nervosinho. Aham. Mas não, a gente foi lá, foi entregar o playbackzinho, né? Que era 2 minutinhos de música. E declaramos, não, a gente Concordamos com vai ela. sair daqui com os prêmios e tal. Mas beleza, né? Enfim. E final- vamos pro Não, processo. vamos lá pra luta, né? Vamos Tipo, participar. dar o nosso melhor e é isso aí. E assim, graças a Deus, a gente cantou a primeira música, foi Ó Quão Lindo Esse Nome É. Uhum. Foi muito legal, assim, a gente fez de uma forma diferente. E depois a gente cantou Mas As não tem- trevas tem muito estremecem. tempo, não. 2019? em 2019. Ah, 2019. tá, porque essa música ela não é nova, mas é Alcolindo? semi-nova, né? É. Alcolindo, né? E as Trevas Trementes de Mariana Da Valadão. Mariana. Ela tinha acabado de lançar, se É, eu não acho me que era engano. recente. Tinha, tipo, 2019, pouco né? tempo de lançado. Recente. Ah, É. tá. É. Aí Aí- participaram lá, deram o melhor. Cantaram os 2 hinos? Foi. Os dois, porque tinha a primeira fase, no mesmo dia, tinha a primeira fase, a gente cantou Ó Quão Lindo, e aí depois os 10 Selecionou melhores repetiam, né, a participação cantando Com outra a segunda música. Ah, tá. É. aham. Então a gente foi pra final lá de Com- 10 Ó, melhores. ó, que benção. Olha o triunfo, né? Que já subiram de acordo com a primeira, Já né? passamos, Já passamos, pra já, final, poxa. exatamente. bacana, Foi né? legal. Exatamente. Que incrível. E aí depois, na hora de anunciar, a gente ganhou o festival. Que incrível. A gente, E em a segundo Amanda? lugar, a Amanda de Sá. Foi. Nossa! Foi. Foi as duas. Aí As duas. as que profetizaram sobre os Exato. prêmios ganharam. Foi muito legal, Que assim, incrível. porque foi Imagina a realmente uma celebração, experiência né? de fé. Nossa, foi muito legal. Na Nossa, eu tava celebração. acreditando, Sony Music. Eu falei, meu Deus, e agora engenharia? O que eu vou fazer com isso? medicina? O que você vai Tava fazer? estudando ainda, tipo Aham. assim, passa um filme na sua cabeça, seu sonho sendo realizado Aham. ali, de Porque cantar. foi a vida inteira falando que tinha que gravar CD, que tinha que fechar um contrato com uma gravadora. Minha mãe falando palavras, né? Que a gente cresceu verdade. na Assembleia, assim, Aham. né? Então, várias pessoas profetizavam, vocês vão gravar, não sei o quê, não sei o quê. E aí E chegou o mamãe dia... falava assim, ó, vai ter um dia que alguém vai olhar vocês e vai querer gravar. Gravar. Mãe, tipo assim, como, Tá, quais quando, chances, quais né? chances de alguém querer, assim, espontaneamente lindo, que gravar, mulher de fé, né? Nossa, que E assim, bacana. aconteceu. A gente Bacana. participou do festival Aham. e ganhamos. E Fomos ganhamos pro a Rio de Janeiro gravação. assinar o contrato. Nunca tinha ido pro Rio de Janeiro. Aquela nossa. coisa bem de filme. Ai, né? agora completou região sudeste, né? É. Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo. A gente veio pra morar. Mas é. Mas foi tipo 2 filhos de Francisco, né? 2 filhos de Assinamos Lúcia. no mesmo violão. Quem que assinou o contrato com a Sony no violão? Ah, Eixla! Foi o mesmo violão, porque ela também é da Sony. Ela, aí quando faz o contrato, assina num violão branco lá, todos os artistas. A gente assinou no mesmo violão que Foi ela. logo Eu depois fiquei, que ela foi. Logo Foi, logo em seguida depois. que ela entrou pro cast Pra da Sony Sony. Music, É. A gente também A gente foi. Ela saiu entrou. da MK e foi pra Sony Isso. Music, aham. Foi naquela época, tipo, Aí um a mês gente, tipo, depois que a meu gente foi lá. Deus. Aí tava a assinatura dela. Foi 2019, porque ela lançou Minto, ela lançou Deus no Controle, na Central Isso. Gospel Music. Foi. Isso. E foi pra Sony. Depois. Exatamente. Ela tinha acabado de entrar na Sony, a gente entrou logo depois dela e assinamos no mesmo violão E que ela. pertinho do nome dela. Deus, olha Gente, só. lá, se você estiver vendo esse... E ela Tem lembra duas da gente, fãs. Ela lembra da gente, lembra? Depois a gente teve outros encontros, que tinha reuniões da Sony, né, assim, com os artistas da Sony. meu Deus. Aí, tipo, gente, você lembra da gente? Ela, sim. Aí eu acredito. Mesmo, porque a gente é gêmea, então eu acho Acaba gravando, né? Impactou. Na aqui nossa também. mente, ela lembra sim. Enfim. Ai, meu Só Deus. descontraído. Mas aí foi a partir daí que a gente teve essa oportunidade de gravar nossas próprias canções. Inclusive, a gente já tinha algumas músicas já escritas, Autorais, você. só não tinha tido a oportunidade ainda De realmente gravar. de gravar, né? Aí foi a partir daí, a gente ganhou 3 gravações e gravamos o clipe. Aí a partir daí a gente começou a gravar outras músicas, né? Que foi no período de pandemia, inclusive, né? Que aí Exato. parou a faculdade, aí foi o tempo que a gente conseguiu
deslanchar nas Deslanchar composições, bastante nas nas composições. gravações. Aí começou a investir em outra área já, Sim, porque aí Exato. tava conseguimos parado, dar uma né? pausa em uma parte e partir pra Prosseguir outra. pra outra. É. Aí, hoje, como é que funciona o processo de composição e gravação? O que vocês priorizam como artista e como adoradora Na na composição, composição? a composição, pra gente, assim, é difícil de a gente parar e falar, vamos gravar, vamos compor. Acho que foi uma música só nossa que a gente falou, vamos entrar no quarto e vamos compor. Geralmente, eu tô tocando teclado, geralmente a gente compõe em separado, poucas músicas a gente compõe juntas, né? E aí eu tô tocando teclado e aí sai a música. Ou às vezes, Que tipo, incrível. orando mesmo. A primeira Lendo uma música que a gente palavra. gravou foi Bom Pastor. Então, fala sobre Jesus. Eu tava lendo Salmos 23. Aí depois eu lembro que eu tava lendo João 10, falando sobre o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. Aí eu fui escrevendo no meu caderno anotações mesmo diárias, assim, de devocional. E aí peguei o violão e fui começando a fazer as rimas ali, né? As estrofes e E tal. foi, inclusive, acho que em 2017, que a gente estava passando em casa mesmo, por problemas assim, financeiros. Isso. Meus pais estavam desempregados, aí ela compôs a música sobre Deus ser o nosso bom pastor, que nada nos falta. Então, foi uma Exatamente, música que exatamente. entrou bem, assim, no contexto que a gente estava vivendo ali, naquele né? momento. É. E a gente Depois eu lançou- compus, desculpa, aí eu compus Confiar também no momento mais, assim, de ansiedade e tudo mais. Acho que a acho que música é faz muito momento parte mesmo. disso, de momentos que a gente tá Do processo vivendo. de ser- Mas é isso que Sim. traz a originalidade da música de vocês, né? A Sim. identidade da dupla, Sim. né? E eu acho muito legal quando o artista ele consegue compor as próprias canções. Acho que tem uma história envolvida, sabe? Então na hora que você vai cantar, não sei, acho que, Por que mais que a carrega música- isso também, Aham. entendeu? Além da música. A em essência é si. diferente, Sim. né? Exato. Entendi. A gente, só uma música, a gente tem 7 gravadas, né? Uma que não é nossa, que não é composição nossa, mas é uma música que a gente se identificou demais, né? Muito. Então a gente regravou ela, fez uma versão diferente. E só essa O mesmo, restante mas o são- restante. E aí, inclusive, as músicas nossas são um pouco diferentes do tradicional de hoje. Assim, eu digo assim, estilo worship, com aquelas músicas com palavras muito repetidas, Ok, aham. sabe? A gente tenta sempre trazer uma história, um tema específico. Eu acho bem legal, assim. Eu gosto. É algo original, assim. É, Acho que não é a imitação. identidade de vocês, Isso. tá certo. Mostrando, tá certo. a arte Eu de digo que na hora vocês. de compor eu tento trazer isso, entendeu? Assim, colocar uma história, um tema específico, né? Lá. Mas foi interessante, porque quando a gente entrou na Sony, tinha, assim, um processo de gravação que a gente tinha até que lançar a música cada 2, 3 meses. Era A gente bem- tinha, quando a gente entrou na Sony, umas 2, 3 músicas, assim, mais certinhas pra gravar. Chegou uma hora que as músicas acabaram, aí tudo bom, daqui 2 meses tem a próxima música. E qual vai ser? Aí a gente começou a tentar, assim, de uma forma mais intencional compor. Geralmente, igual eu te falei, a gente compõe assim, tô ali Forma no meu esporádica, momento. né? Isso. Mas depois chegou um momento que a gente começou a meio que ter que compor. Mas assim, nada muito forçado, nada que eu tinha que sair daquele quarto com uma música pronta, que a gente não gosta A de gente já fazer tinha isso. sido treinado quando criança, né? Tia? Pois é, né? A mamãe fez isso pela primeira Já estava vez, aí. então vendo o futuro. foi, Aí, mas assim, nasceram algumas músicas, mas nada assim, a gente evita fazer essa questão forçada, porque não vai sair algo Legal. genuíno, né? Algo do coração mesmo. E aí... E sempre preocupado, né? Com uma autopressão muito grande. Não precisa escrever, sim. precisa compor. Aí começa a Não, juntar palavras, né? Enfim, Aham. não acaba não tendo sai essa muita essência. coisa. Mas depois que... Aí passou na Sony, Isso. e aí a graduação deu uma parada. Aí depois meses, retomou... né? Por alguns Retomou, meses, Foi só por conta da pandemia Aham. mesmo. Aí depois. Mas 2020, parou, a pandemia foi 2020. A gente lançou Bom Isso. Pastor em abril de 2020. Eu voltei a estudar em agosto. Foi Não, e eu poucos tava meses. estagiando. Então, tipo, não parei não. A gente foi levando os dois. Mas Aham. durante a faculdade foi mais fácil de manter as duas coisas. Porque prova, você vai. Agora, formadas é a maior É o dificuldade. desafio. Porque a gente trabalha, né, durante a semana. Mas assim, hoje a gente continua ministrando Continua. nas igrejas, né? Sempre que a gente consegue atender uma agenda, a gente vai. Mas é conciliando os dois, né? E como é que... Eu fico imaginando... Não, eu Aham. sei. Porque Aham. aconteceu a mesma coisa comigo, né? Em relação a como conservar o desejo de... Não, eu fui chamado para esse ministério, mas eu tenho esse lado material para fazer. Como compensar as duas coisas assim? Que foi o que eu me perguntava. Como é que eu vou conservar
esse desejo, tendo que me dividir em 2 áreas. Você tá entendendo? Assim, não sei se vocês chegaram a pensar, não, mas por que não pode ser uma área só, não pode ter... É mais fácil, entendeu? né? É mais fácil. Por que que... Mas depois você vai entender que tem todo um processo. Assim, uma dica pro pessoal de casa. Sim. Como é que vocês conseguiram conservar Sim. essa... Tá, eu vou falar antes, então. Total. Na verdade, eu às vezes oro pra Deus, falo, Deus, o Senhor nos deu tantos, assim, talentos, estratégias que a gente pode usar no dia a dia, não só da música, né, da medicina, enfim, mas outras questões que a gente gosta, né, do dia a dia. E eu vejo muito sobre aquela passagem que fala dos talentos, que a um ele deu 5, outro ele deu 2, outro ele deu 1. O que a gente precisa é pegar isso que ele nos deu e transformar em bênção mais. e multiplicar e Isso. saber lidar com aquilo. Perfeitamente. Então, quanto mais responsabilidades ele nos dá, é porque a gente tem capacidade de multiplicar aquilo executar, ali. Eu com creio certeza. que existe uma graça Também sobre creio as nossas fielmente nisso vidas também. para conseguir exercer tudo isso. É 24 horas que se multiplicam e a gente consegue. Semana passada a gente trabalhou durante a semana, à noite estava numa vigília, sábado dei 12 horas de plantão e é isso aí. E existe uma graça que vai nos assistindo e vai nos renovando, ajudando. né? Porque Que lindo. existe um coração aplicado ali. Eu lembro muito também da passagem do rei Davi. Davi era rei, era general, né, era líder do povo, mas antes de tudo ele era adorador. Segundo o coração Então, de Deus, sim. é Então, verdade. antes de tudo, antes de ser médica, eu sou cristã e eu sou adoradora. Então, não tem, assim, conversa, não tem como falar, mudar a ordem nessas coisas. Prioridades na minha vida têm que ser bem estabelecidas. Olha Então, isso. antes de tudo, sou cristã, antes de tudo, sou adoradora, depois o resto é o resto. E Né? quer seja com a música, ou com a medicina, ou com a engenharia, são ferramentas para alcançar as pessoas Também. através De da qualquer palavra. forma. Também. De Né? qualquer forma. Seja através de uma canção, ou seja também atendendo um paciente, falando com o cliente, assim, você pode Transmitir a demonstrar, mensagem, né, do transmitir a mesmo mensagem, modelo, do porque mesmo isso jeito. tem a ver não só com as suas palavras, né, mas com quem você é, Perfeitamente. cristão. Então, assim, através das suas atitudes, dos seus gestos, das suas ações, das suas palavras também. E a gente tem que estar sempre preparado assim para pensar que a nossa vida é de Deus. A gente Isso. não. Eu hoje estou médica, ela está engenheira. Exatamente. Mas não... só Deus sabe onde a gente vai estar daqui 5 anos. Exato. É Eu penso Eu não sei se eu vou muito nisso. continuar na medicina ou se eu vou estar só, Esse só pronome que cantando. você usou é perfeitamente, é o estado É somente. Deus né? que está É direcionando. momentâneo ali, é A gente- verdade. A Bíblia É. fala que a gente é guiado pelo Espírito de Deus. verdade. Então, onde o Espírito de Deus nos direcionar aí é onde a gente vai. Hoje, nós estamos nos dividindo. Amanhã, Deus que Quem sabe foca só em um. Pode não, ser, a gente né? fala muito sobre isso, porque assim, essa questão de chamado, né? O pastor Jorge, inclusive, fala muito sobre isso. O que que você faria de graça? O que que você faria se ninguém te pagasse e você tivesse que fazer? Cantar. Eu, hoje, certamente, cantar. Com É uma certeza. coisa que eu poderia ficar horas... Não, na vigília, semana passada, sexta-feira, né? Larissa ia trabalhar às 7 horas da manhã, outro dia. A vontade de ficar lá, de virar a noite. Tipo assim, de continuar cantando. Independente, né? Nossa, a gente ficou uma hora lá pulando, que nem umas... aleatória, maluca lá, cantando, Ministrando. pulando, enfim, Foi assim, muito bom. realmente Sentindo aproveitando a presença, aquele sim. momento, né? E tinha trabalhado na sexta-feira, tava cansado, dormimos tipo meia horinha, vamos pra vigília e no outro dia trabalhar de novo. Então, assim, é uma coisa que realmente a gente ama fazer isso. Eu sei que a gente foi chamada pra isso, pra música. Hoje, como a Larissa falou, a gente está engenheira, ela está médica, então a gente está usando essa Ferramenta. a profissão como ferramenta também para Pra investir no lado do reino, né, no perfeitamente. reino, não só na música, mas também investindo na igreja também, né, ofertando, apoiando os irmãos, enfim, quem estiver precisando e tal. Então, assim, eu sei que são ferramentas, mas o que realmente arde no nosso coração eu entendo, é viu? Eu entendo a perfeitamente música. você A entende. música. E eu acho bacana isso. É muito bonito de se ver, porque eu vejo uma alegria em todo momento, Uhum. enquanto é falado sobre isso, né? Sobre a música em si. E eu vejo que como que falta hoje nas pessoas essa expectativa pro culto, É verdade. sabe, né? É porque o que eu vejo na história de vocês é que é desde sempre. Sim. Entendeu? Graças Esse a Deus. envolvimento com louvor, né? E não precisa ninguém pedir, não precisa ninguém mandar, não Não. precisa ninguém ensinar. Vocês já tinham e tem uma autocerteza. Não, Deus me chamou para isso. Então, aonde eu estiver, eu tenho que florescer. É, É exatamente. isso que eu vejo, assim, é tremendo. É uma lição para todos que estão nos assistindo, porque quantas pessoas esperam de uma posição do outro, Isso, pra- ou pra- de um reconhecimento. ou de reconhecimento, ou então esperando a oportunidade. Não, mas vocês geraram ela. Uhum. É diferente quando você vê a situação. Não,
não, eu posso criar. Deixa eu criar a Exato, oportunidade sim. aqui. Eu posso ser o agente de mudança onde eu tô. E No meio independente atuador. Se a pessoa, né, igual quando a gente tinha 9 anos de idade, que falou coisas negativas que a gente não Aham. gostava de ouvir, ou até hoje que elogiam, né, falam coisas boas, independente de comentários externos, né, é realmente manter o coração ali alinhado no que Deus diz. Deus chamou, e é Ele que capacita, e é dele que vem a recompensa, né, não é de De homens. pessoas. Então, quando você tem esse coração firmado em Deus sobre quem você é nele e qual é o seu chamado nele, aquilo que você nasceu para fazer. Porque eu creio que antes da gente nascer tinha um propósito. Aleluia. Então, a gente foi criado para cumprir esse propósito. E é não foi isso. em vão, né? Por acaso, Não, né? não. Entendeu? Então, quando você entende para que você nasceu, então nada te para, independente de comentários ruins, comentários bons, você não é motivado pelas coisas externas. Então, quem falou que você canta bem ou falou que você canta mal, eu não tô nem aí, não. É verdade, Eu continuo né? cantando, porque é o pra ruído Deus. das pessoas que criticam não te paralisa, nem o elogio te Não, engana. Você não. permanece no seu caminho. Um ou outro, os dois nos estimulam a continuar crescendo, Aleluia. continuar cantando e adorando a Deus. Aleluia. É. E hoje vocês estão mais do que envolvidas no ministério, atuantes lá. Uhum. Quais são as dificuldades que vocês encontram, assim, em ministério lidar de com música? pessoas? Então, né? Tudo bom. Então, assim, graças a Deus, hoje ali na Igreja Verbo da Vida, né, de Vitória, acho que as pessoas veem muita gente como um referencial ali, né, lá de ministração, Lindamente. de vocal também, a parte técnica. Então, assim, o que eu posso compartilhar Contribuir, daquilo né? que eu sei, né, que eu tô aprendendo também, a gente não chegou lá ainda, mas a gente contribui, sabe? Teve gente no início, quando a gente começou, por exemplo, a liderar o período de louvor, né, a ser um ministro de louvor, nos incentivou. Eu não sabia falar em público. Eu lembro do Thaleson, né, que é um líder de louvor também lá da igreja. Não, você vai começar a ministrar o louvor. Eu falei, Thaleson, eu não sei falar. sei. Eu decorava o que eu ia falar com a igreja. Tipo Pauta, assim, Na pauta. assembleia era só cumprimentos e mosca para Era uma frase decorada. Né, ter administração. Exato. Agora, Aí tem que lidar com responder. igreja. não tinha mais playback, era som ao vivo e você tinha que falar com a igreja, como assim, ministrar, o que eu vou falar, qual versículo, né? Enfim. E teve alguém, né, o Thaleson, que me colocou nessa posição desconfortável, né, pra mim na época, pra que eu pudesse crescer. Então, hoje ali, eu, Larissa também, eu tento fazer isso, devolver Com com os outras outros. pessoas, né? Assim, eu digo, de colocar nessa posição de crescimento, né? Desconfortável, entre aspas, Aham. mas para que elas também possam crescer, né? Nessa posição de liderança ali do período de louvor, incentivar a ministrar uma música, outra, incentivar a aprender uma segunda voz, porque geralmente as pessoas ali entram só cantando a voz confortável, né? Primeira voz e tal. Então, assim, irmão, vai aprender uma segunda voz pra gente dividir, né? Enfim. Então, assim, a gente vai incentivando nesse caminho. Aprender a tocar um teclado, né? Vai fazer uma aula, né? Vai Que ajuda muito, incentivando. inclusive, para o canto, né? Exato. Aprender o Perfeito. instrumento, você fica É muito incrível. mais musical Com do certeza, que certeza, só com certeza. cantando. Esse trabalho é muito melhor. A percepção muito auditiva diferente. quando tem um instrumento, interligado. Sim, com certeza. Né, lá na escola, por exemplo, quando tem alunos que já sabem algum instrumento, é muito mais fácil você introduzir a afinação do canto do que para alguém que não tem Que não nenhum tem. envolvimento com o instrumento. É Desse verdade. modelo. Algum marco na vida de vocês, fora a faculdade, fora esses processos de milagres, né, que Deus fez, que marcou, assim, que foi a mão de Deus mais uma vez? Ai, você Nossa. falou assim, me lembrou do nascimento, né, Lari? Ah, é Eu não verdade. sei se era isso que eu tinha pensado. Pode Quando, falar. não, Pode quando a falar. gente nasceu, foi uma gestação gemelar, né, de gêmeos. Ok. E minha mãe teve pré-eclâmpsia, então, tipo, pressão muito alta. Lá você sabe explicar bem melhor que eu, né? Eu só sei os termos naturais, normais. E o médico pensava, a Larissa foi a segunda, pensava que ela tava morta na barriga. Então, fez um parto de emergência pra tirar eu. A gente nasceu com 31 semanas, 6 meses e meio. Nossa. Eu nasci com 1,5 super kg, pequenininha, ela nasceu com 1,7 1,700. Então ela é Então, bem assim, pequenininha. e achavam que ela tava morta. Então, assim, desde o começo, desde ali do nascimento, eu creio que Deus já tava operando ali, livrando Aleluia. a gente e realmente, assim, mostrando, não, as duas ele tem um chamado, O nascimento já é de propósito. milagre, né? Tá? Aí você olha pra sua trajetória, Sim. olha pra sua história, Gente, né? imagina eu sozinha, não. Que lindo!
Tinha que nascer, graças a Não, Deus. e uma dúvida, com certeza o pessoal de casa pergunta, como que é ter uma irmã gêmea? Gente, é algo muito diferente. Porque a gente tem um Como que? irmão. A gente tem um Ah, irmão eu mais também. novo. Tem, Aham. mas é diferente a ligação. Não sei explicar. Não, vai, não, É, por favor. A tentarei. gente quer detalhes. Nós Mitos. queremos detalhes. Mitos, eu não sinto que ela sente. Se bater nela, eu Número não sinto. número um. Não, não. Não sinto. A gente- Eu não penso igual, só que a gente às vezes fala a mesma coisa Ao mesmo tempo. sem querer. Porque é muito convívio, né? Então a gente É. já sabe aquelas A frases prontas. entonação da voz, assim, A frases risada. específicas. Agora eu não vou saber, tipo, Não, a imitar risada alguma é frase. parecida, A o risada, jeito sim. é parecido. Aham, o jeito. Mas frases que a gente usa no dia a dia, a gente fala junto. Fala porque junto. É Às vezes tá habitual pensando falar. numa música e ela começa a cantar. Eu fico, como assim? Eu tava pensando nessa música. Mas é porque é convívio. A gente consegue acaba- muito conversar com o olhar. Às vezes ela tá lá no teclado, lá em cima, eu tô, Larissa, olha pra mim, né? E começa a conversar com ela lá de cima. Consegue. É diferente a É ligação. É engraçado. diferente. A gente até hoje, a gente, né, mora juntas, né? A gente divide quarto, divide tudo lá em casa, né? Tudo, Roupa. tudo. Então é diferente a ligação. Nossa, e, Né, e as pessoas confundirem nomes nem se falam, né? Acho que isso é. Isso E os é nomes são menos diferentes, ainda. né? Larissa, Isabela, É. nem é igual, mas ainda assim a galera Isso confunde quando bastante. o pessoal, tipo, por exemplo, de medicina, tá lá na academia, ou algum médico que ela conhece, vem conversando comigo de um negócio Ixi, que eu já não faço aconteceu muito. ideia do que tá falando. Larissa, Aí eu que tipo, bom que tá aqui. Não, aí eu fico assim, eu tenho minha irmã Mas, falando sobre isso, a gente nunca trocou de lugar intencionalmente. Acho que a Não. gente já foi tantas vezes trocada que eu não acho nem graça querer trocar, entendeu? Intencionalmente. Acredito. Você até perdeu a graça, até perdeu a graça. Já me trocam sozinha troca mesmo, tá bom. A gente nunca trocou de lugar. É, Caramba. é muito legal. Diferente. Caramba. Muito diferente. É uma ligação diferente, né? Irmãs que crescem juntas, compartilham muita coisa. A gente foi se dividir mesmo na faculdade. E foi A gente muito estudou difícil, juntos até o ensino médio. Não, mas quase que faz. Ou não? Não, Já teve esse nunca pensamento? pensei. nunca pensei em fazer engenharia. Nunca. Fina. Não é nada. Nada. Não. Gosto de Ou hospital. outro curso junto. Não. tirando a Eu música, gostava claro. de matemática, né, no ensino médio, já, assim, passou pela minha cabeça, mas Levemente, lá longe, né? foi assim, rápido, foi uma nuvem. É, foi um Não, vento, né? foi, só... Foi embora, é uma brisa. Não é isso E que eu eu nunca quero. gostei de dentista, hospital, De saúde, médico, né, Nada coisa. de área de saúde. Nunca me chamou atenção. Então, É, cada um Não. com o seu canto. Não, se eu te falar que a minha especialização é engenharia hospitalar. Gente, ó, juntou os dois. gente, que coisa. Gente, Nossa. Olha, eu tenho bastante. Hoje que eu mudei de empresa, né? Mas tenho muita experiência nessa área, Ah, né? que Que é legal. engenharia clínica. ah, Né, que é... Não, gente, isso aqui Massa. é fechamento. Quer dizer pra você que tá nos assistindo. Isso aqui é fechamento, né? Não vai parar por aqui. Não, esse episódio não. gostei, Vai se estender. gostei. Isso aqui, essa nossa amizade. Gente, muito bom receber vocês aqui, aprender mais com vocês. E é muito lindo você ver jovens, né, tão atuantes na igreja. Durante a caminhada de vocês perceberam pessoas que pararam no meio do caminho? Que vocês falaram assim, poxa, essa pessoa poderia estar... Começou comigo lá atrás. Poderia hoje estar com a gente aqui, nesse ritmo, nessa harmonia, dentro da presença e... Sim. Pô, a Ventura. gente tem, não sei se você pensou neles, mas 2 amigos que, quando a gente chegou aqui em Vitória, naquela banda que começou, né, aprendendo a tocar, tinham 2 amigos que cantavam com a Pensei gente. neles. Era um quarteto, tem inclusive vídeo. Nossa, era muito legal. Eu amo dividir voz. Então, a gente divide nós duas, né? Mas quarteto, acho perfeito, acho lindo. É. Aí era um menino, a irmã dele, nós E duas. vocês duas, né? Nossa, era muito bom. A gente pegava as músicas do Raiz Coral e aí Aham. na hora do ofertório Jesus. cantava. Isso, primeiro Nossa, foi esse. era maravilhoso. A gente cantou Sim. várias vezes. Hoje, o menino não está na igreja, ela, né, Acho mais que ou também menos, tá, não não. sei. Mas eu vejo assim, que foram pessoas que acabaram no meio do caminho parando. A gente acabou perdendo um pouco de contato depois que a gente saiu, né, dessa igreja, a gente foi pro Verbo da Vida, a gente acabou não tendo mais, só por Instagram. Mas hoje a gente vê, cara, se a gente tivesse junto até hoje, talvez teria até gravado uma música, não sei, Sim. porque os dois cantam muito, era muito legal a parceria, né, dos 4, eles eram bem Incrível, né? firmes. Eu também recordo assim, tem pessoas também que começaram, que poderiam, e eu não sei se, eu acredito que sim, analisando hoje a história de vocês, com certeza tem um rastro de testemunho por onde vocês passaram, Sim, né? graças a E Deus. aí, por exemplo, se eu for na minha escola de ensino médio ou de ensino fundamental, eu lembro sim do aluno João. Ele era assim, Aham. assim, 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 Aham. e se envolvia.
tipo assim, você tá na escola, mas se desse pra cantar, cantava a música da igreja. Sim, Ou então, né, sim. tem, sei lá, dia das mães, vamos preparar coisa pras mães. Mãe, daí você quer dizer, não? Sempre tem. É sempre assim. Com certeza. Cantar no auditório da escola. Festivais da escola. Sim. Não, e era aquelas crentes mesmo, assim. Não, esse é o Tinha modelo. nerd e crente, tipo, que não cantava Não, eu outro tipo de também, música. eu também. Esse é o modelo. Eu posso concordar, porque... E acredito que não me fez mal Não. para a construção de homem, de mulheres que vocês são hoje, mas eu tinha uma seletividade excessiva. Tipo A assim, gente também. você é de igreja? Não, não posso ser seu amigo. É desse modelo. A gente era desse modelo. Esse E, modelo. tipo assim, E as pessoas entendiam, tadinhas, né? Se você tá assistindo agora e passou por mim, não fica com trauma, não. viu? Não. A gente foi transformado pelo poder de Deus, tá? Mas a gente era bem rigorosa. Mas, gente, quanto a é isso, né? Tipo assim, você não é de igreja. Tipo assim, então, olha, eu não posso. Sabe que coisa, Ou né? ainda, se for de igreja, mas ouvir música secular, eu já ficava meio... Como assim? Tudo Como bom. assim? Se converta. Quase isso. Mas sério, a gente era muito seletiva. Assim, nessa Mas, construção... só concluindo, Aham. as pessoas tinham temor, sabia? Antigamente maior. Sim. Se hoje você fala Tinha. isso, nossa, É. não, Tinha. preconceituosa Tinha. você. Que crente antiquado você É, desse é, modelo. Mas na adolescência, principalmente essa fase onde os jovens, né, acabam dando uma brincada, assim, Aham. começa a conversar muito sobre isso, a gente se manteve firme. Então, assim, a gente sofria um certo bullying, assim, né? Porque É uma restrição, novo, né? Ah, música, não fazia Gente chata, gente igreja, não pode fazer podia nada. fazer nada. É. Mas, assim, eu vejo como Deus nos honrou nessa se guardando mesmo, Se sabe? guardando, Guardando os né? ouvidos, guardando os olhos, dessas coisas que acabam contaminando. Com E eu vejo certeza, que né? E não vão agregar em nada, não edificar em nada. e uma né? boa parte da gente ter se mantido no caminho, graças a Deus, foi por conta disso também, eu vejo, sabe? A gente ter se guardado, ter se mantido realmente focado na palavra, focado na oração, focado E sempre que precisava de alguma coisa, eu lembrava que as Larissa. crentes estavam na sala. Então, Que tinha isso também. Eu lembro de uma vez que eu cantei uma música. Era até da Estela, claro, né? Tinha que ser. Gente, olha só. Um recado pra vocês, Sony Music, já que vocês estão aqui. Sony Vamos fazer um Music. beat, hein? Olha só, exatamente. Antônio! Vamos fazer. Olha. A gente apareceu no clipe. Se você for na música Eu Ainda Vou Sonhar, tem a gente lá no fundinho. sonhar. Foi, porque foi É o gravado. novo dela, né? É o EP que É ela lançou. 2020, eu acho. o teu rio, Deus. É. Tem a gente lá, porque a gente participou, ficou até meia-noite lá Não, tem gravando. tipo assim, 2 segundos de um pedacinho da cara. Um pedacinho da cara da Isabela. Mas apareceu lá. Apareceu. Ninguém pode falar que não da apareceu. Estela. Tava lá. Então, Estela, se você estiver... Vai tá. A gente profetiza. Sony amém. Music também. Estela, você tem que participar, Estela, depois do Culto Cast, por favor, hein? Venha compartilhar conosco sua história. É. E vocês comentando durante a faculdade, né? Tendo, ainda mais, né? Aonde foi sendo educado. Como que foi permanecer? Que eu acredito que... E tem muitos comentários que falam não vou pra essa tal. Você fala, não vou pra UFES porque não é de acordo com aquilo que eu acredito. Como é que foi permanecer, assim? Olha, graças a Deus, sim, eu vejo muito a influência do curso que a gente fez, né, do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Perfeito. Porque, assim, a gente cresceu na igreja, mas o que a gente aprendeu nesses 2 anos realmente firmaram bases de fé, de doutrina, porque às vezes a gente cresce na igreja, mas não sabe muito o que tá fazendo. Tá indo pra igreja porque os pais vão, porque são crentes, aí vira o crentinho, né? Mas ali, nesse curso, a gente conseguiu entender o objetivo por que a gente tá indo na igreja, por que a gente crê assim, por que a gente não faz certos tipos de coisas, por que a gente deixa de fazer certos tipos de coisa que a faculdade nos influencia a fazer, Ok, sabe? aham. Então, assim, eu vejo que por conta disso foi mais leve, mas também, em paralelo a isso, eu não consegui, eu particularmente, por exemplo, ter muitas amizades. Eu tive que ser seletiva. Perfeito. Teve, acho que uns 2 anos que eu passei, assim, praticamente sem amigos. Não porque eu não conversasse, eu tinha muitos colegas. Conversava com todo mundo. Agora, amigos, Mas né? amigo, assim, que tava ali ó, Parceiros almoçando junto, dividindo o dia junto, já era mais difícil. Porque eu sabia que muitos deles iam estar bebendo, fazendo outras coisas que não são listas pra gente. Eu não queria ser influenciada nisso, né? Eu já tive uma experiência diferente, assim, né? Na medicina, não sei se é o pessoal, o perfil deles, mas a gente tinha uma Engenharia mais rodinha, exata, né? uma rodinha de Meio 6 fechado. amigos. Eu gosto muito daquela série Friends, não sei se você conhece. Conheço. A gente se nomeava, né, a série ali. Mas, assim, nem todos eles são cristãos, mas em vários momentos, tanto deles, ou colegas, ou até professores,
vieram me perguntar coisas sobre a Bíblia. Teve um professor, inclusive, que ele se diz ateu, cresceu no evangelho, cresceu, acho que era na Maranata, a mãe dele cristã. E aí ele uma vez conversou comigo sobre algumas coisas no meio da aula, assim, com alunos do lado, e só eu e ele ali. Aí eu falei, não, Deus, é agora, eu vou falar. E aí ele, nossa, Larissa... perguntar o que tá escrito em João, né? Também, João. mas tem... Não, mas tem Queria que ela recitasse a Bíblia na hora. Sim, eu teve uma pessoa que falou pra mim, o que tá escrito lá em João, capítulo 1, versículo 1? Assim, no meio da aula. Aí eu falei. Tipo assim, interrogavam mesmo. Você acha que na faculdade é leve? Não é. Eles estão ali pra te instigar e ver se você é crente mesmo. Ou com atitudes, né? Oferecendo algumas coisas erradas pra fazer. Ou querendo te colocar na parede, tipo a crentinha. Aí ou você se mostra corajosa e fala. Também, né? Se expõe, não, estou mesmo. E o que tem, né? Ou você, ai meu Deus. Mas esse outro professor foi mais no final, no 7º, 8º período, que aí ele começou a falar que ele realmente falava que era ateu e tudo mais, mas que ele queria muito ter esse brilho nos olhos que eu tinha. Aí eu comecei a falar de Deus pra ele. Falei, não, mas porque isso é Deus, não sei o quê. Falei da igreja. Falei, assim, não falando sobre religião, mas falando sobre Jesus. E aí eu vi, assim, uma abertura que ele ficou ali me ouvindo. Foi uma virada de chave muito pra assim. né? Ele nunca tinha se aberto, nunca. Era só aula e matéria. Mas naquele dia eu vi que algo entrou. Hoje eu não sei se ele frequenta alguma igreja, acho que não. Mas eu sei que naquele dia alguma coisa entrou. E foi uma oportunidade ali. Eu, como cristã, aquilo que eu falei. Antes de ser médica, antes de ser estudante, eu sou cristã. Aonde eu for, onde eu pisar, né? A gente tem que levar Cristo para as pessoas. Não, e lindo, porque nos faz aprender. Então, você que está nos assistindo aí, tá? Você tem liberdade para entrar em qualquer lugar. Exatamente. Mas que você possa se envolver com Jesus primeiro, com a palavra primeiro, né? Então, você vê. Então, esse cenário que em outrora pode estar obscuro, né? Pode estar distoante do que nós acreditamos, do que os lugares que nós frequentamos, mas não deixaram de ser quem vocês são. Não deixar de ser luz do mundo. Exatamente. Sal da cristãos precisam justamente estar nesses lugares. A gente precisa ocupar. Para trazer essa diferença. Se a gente não ocupar esses lugares, quem que vai ocupar? Na verdade, hoje as universidades estão assim porque os cristãos acabaram recuando. Sim. Deixaram de atuar tanto nas universidades, polêmica, na política também. Sim, tem que estar presente ali. A palavra fala que as portas do inferno não vão prevalecer. Por quê? Porque a igreja vai avançar. Não é porque o inferno está vindo, a gente está resistindo. A gente tem que avançar e eles que não vão resistir. Então, é dessa forma que a gente tem que agir em qualquer esfera da sociedade. De mais cristãos universitários, mais cristãos políticos, mais com certeza. Em várias nas profissões. É que a gente tem um tabu enorme. Sim. Nós precisamos, um alerta, tá? Para você que está nos assistindo. Nós precisamos nos se posicionar onde nós estamos. Porque a gente chega um momento que, ainda mais hoje, né? Que dependendo do que você fala, é mal interpretado e gera um problema maior ainda. Então você tem que saber. Então faça como as meninas, viu? O lindo, como vocês falaram, né? Vocês deram ênfase ao curso. Isso para você que está nos assistindo, o quão importante é você se envolver na sua obra. Então se a sua obra investe em curso, seja desenvolvimento pessoal, artístico, musical, dentro da palavra, que você se envolva de verdade. E que você possa aprender e manifestar onde você for. Porque independente lá, né? No momento oportuno, vocês manifestavam esse conhecimento de vocês, a parte dentro da faculdade lá. E não atrapalhava em nada. Mas quantos jovens... Eu, pelo menos, tenho muitos colegas que eram cristãos, entraram na faculdade e também desviaram. Porque não tinha base. Essa base, esse fundamento. Não sabia por que cria, o que estava escrito na Bíblia, não sabia nada. Cria porque os pais eram crentes. Então, se você sabe... cartão lá na igreja. Cartão todo domingo. Isso aí não leva ninguém pro céu. Não transforma ninguém. Então, você tem que saber as suas convicções. E se você consegue fazer isso, assim, minha opinião, antes da faculdade, que é o lugar que você vai se expor muito a outras ideias, outras filosofias, é interessante você já entrar na faculdade com aquilo bem consolidado. Porque faz muita diferença. Se você entra ali pisando na areia, em terreno, né, não muito sólido, acaba que você pode afundar. É verdade. Pra mim, já foi oferecido tanta coisa que às vezes você pensa, mas e se eu fizer só isso aqui? E já tinha ali algo sólido. Aí nada a ver, ou então é só dessa vez, aí você começa a colocar palavras... Começa a ceder um negócio aqui, exatamente. Aí quando você vê, você tá lá no meio. E pra voltar... Pra voltar depois, a gente... Com certeza vocês conhecem pessoas também que... É isso que é ruim. Pior do que a pessoa que tá lá no mundo, né? Mas viveu nesse contexto, né? Ele não conhece o outro lado. Pior que isso é a pessoa que conhece o outro lado. Tem uma experiência, sabe do que é a palavra, do que é a palavra rema, de fato, do que é o poder divino e
E abandonar. E abandonar escolhe. e escolhe. Sim. É decisão. E sofrer essa circunstância. E voltar é muito difícil. A gente conhece pessoas assim. E por mais que a gente fale, que a palavra de Deus fala que venha como você está, né? A gente demanda palavras para essas pessoas, mas a gente vê que há uma dificuldade, né? Porque ela entende isso que entre si, se eu tivesse dito não lá atrás, se eu permanecesse lá, então a gente desse lado aqui, entende? Assim, nós, né? Entramos desse lado e só estamos nele para honra e glória do Senhor. Eu também não conheço o outro lado. Pra gente, como vocês falaram, a gente tem que ser infantaria do céu na terra mesmo. Isso. E tem que ir, e tem que avançar com os talentos que o Senhor nos entregou, como vocês falaram aqui, e progredir para que as portas do inferno não possam prevalecer. Além do milagre do nascimento, que você vê que a história delas já começa com um milagre de vida. Graças a Você Deus. vê que Deus não faz nada em vão, né? Aí você pode analisar a história delas e contemplar, né? Isso, você vê os milagres. Então, além do milagre do nascimento, além do festival, além da medicina, da engenharia, além da gravadora, existe mais algum episódio? Ai, gente, Assim. nossa, estamos vivos aqui, né? Graças a Respirando, Deus, graças tem a Aqui no Deus. programa, isso é promessa de Deus. Não, assim, Não, mas tem são muito. muitas bênçãos, né? Aleluia. Se for pra contar, tem mais uma experiência. Eu falei lá que em 2017 a gente estava passando por um momento financeiro complicado, né, em família. A gente já cursava o Rema, 2015, 2016, na verdade, né? E aí é um curso que ele tem um investimento, né? E aí meus pais estavam desempregados, nós duas estávamos fazendo curso, estudantes, no universitário, Aquela zero. coisa, né? Dinheiro pra xéricos ou pra comer um pão de queijo. Né? Ou uma coisa ou a outra, né? Tudo bom. Então, a gente queria, a gente tem, na verdade, né, sede pela palavra, né, de aprender e tudo mais, mas não tinha o dinheiro pra pagar. E aí, no início, a gente tinha, meus pais ficaram desempregados, e aí a gente cursou ali o ano inteiro, crendo que ia chegar o dinheiro não sei de onde. A gente se esforçou, começou a vender bolo, bala na faculdade e tal, que é uma loucura, mas não tinha o recurso suficiente. Dava aula, eu lembro que dava aula. Dava aula de violão. tudo que você pensar. Eu dava aula de teclado. Eu dava aula de teclado. Sou básico no teclado, mas dava aula. Dava aula do que eu sabia, assim, né? Coisa. Não tá Falou, certo. tá me pagando pra dar uma aula, tô dando, né? Ele Português. te ministra o conhecimento, tá Isso. certo? Você tem, tá certíssimo. Mas ainda assim, não tava no recurso que precisava. E aí eu lembro que depois daquele ano inteiro, servindo na igreja e tudo mais, o pastor da igreja chegou no final, o pastor Jorge, que a gente ama Novembro, muito. ali, dezembro, né? Chegou no final de um culto, assim, de forma inesperada. Juntou, pegou o cordão de Chamou ouro a gente lá na dele. frente, eu Chamou lá na frente. Eu falei, vai orar pela gente, né? Vai dar uma palavra. Pegou o cordão de ouro, tirou e deu. Falou, vocês vão se formar no Rema. E aí a igreja inteira se juntou, começou a ofertar. A igreja, coisa de 200 pessoas. Ofertaram bijuterias. Foi ofertando, festas, ofertando. Dinheiro também. Pra que a gente conseguisse formar. Que era uma coisa importante pra gente, né? E era o que tava também ajudando a gente a se firmar na palavra, né? A gente tava naquele Sim. meio ali de faculdade e tudo. Sim. Então era importante a gente continuar. Meus pais também. estavam. A gente já tinha comprado, né? Financiado a casa há um tempinho atrás. Eles tinham. Tava várias parcelas atrasadas, condomínio. Aquela coisa, aquela bagunça financeiramente. Entendo. Então, aquele ato ali que ele fez, falei, meu Deus, que é isso? Dentro da igreja, isso acontecer, essa oferta dessa dimensão. Então, foi assim, um milagre. Naquele momento, foi uma resposta de Deus, assim, pra gente, né, de uma forma, assim, muito especial, né? A gente não imaginava que isso ia acontecer. E foi mais um incentivo pra gente falar, não, eu tô com você. Deus falando, né, com a gente, eu tô com você, continua que você tá no caminho certo. Por mais que, aparentemente, tá dando tudo errado. Meus pais estavam, tipo, há 2, 3 anos desempregados. Eles não conseguiam. Meu pai, que trabalhava mais, minha mãe é dona de casa, ele não conseguia um emprego fixo, e ele é projetista, enfim. Tava uma época meio estranha, né? E aí, acabou que a gente viu e experimentou a provisão de Deus. E isso aí, pra mim, assim, foi um marco, assim, né, muito, assim, de Deus mesmo na nossa vida. Algo que a gente nunca tinha experimentado antes, de ver a provisão, assim, chegar. A gente não Aleluia. sabia de Deus onde tá que ia fiel. vir Jeová e chegou. Jireh, né? É Aleluia. mesmo. Mas É se muito bom for quando a gente experimenta essas coisas, porque hoje, passando algo bem menor, a gente olha pra trás e fala, não, Deus já Se fez Deus já isso, fez uma vez, fez outra, Ele poderá fazer ele de faz de novo. verdade. Sabe? Aleluia. É igual mais ou menos uma correlação aí com o povo de Israel, né? Tipo, Deus abriu o mar vermelho, Deus está com a gente, com a nuvem e com o fogo. O que mais que Ele não fez, poder é fazer? igual Davi, né? Davi matou o leão, matou o urso, e que é o gigante. O que é o Golias? É verdade. Então, Então, assim, é muito legal quando a gente tem experiências pra contar, assim, né? Que isso fortalece, nos né? fortalece. Aí quando chega numa fase nova da vida, aí você traz a memória. Aquilo. Às vezes não é naquela área, tipo, financeira, às vezes é outra área, mas você sabe que Deus foi fiel naquilo e Ele vai continua sendo novamente fiel em ser, outra área assim, também. né?
né? Aleluia. Gente, incrível conversar com vocês. Tá? Nossa, esse momento a gente vai estar agora cantando. Depois de uma hora falando. Meu Deus. Elas vão estar agora cantando. Então eu quero nesse momento que você medite no louvor que elas irão trazer. Tá? Você pode ficar à vontade aonde você estiver agora. Você pode fechar os seus olhos, se quebrantar e se conecte consigo nesse momento. Vamos lá com vocês, Larissa e Isabela. Vai cantar essa música, confia nela. Essa música foi composição da Larissa. Quer falar um pouquinho da letra dela antes de a gente cantar? Essa foi uma daquelas músicas que eu falei que eu compus em um momento de... que eu tava querendo expressar realmente pra Deus questão de confiança. Foi um momento que eu tava passando por algumas situações que poderiam me gerar ansiedade, mas que eu resolvi pegar aquilo tudo e entregar nas mãos de Deus e confiar. E a primeira frase dessa canção fala que confiar é fechar os olhos e se lançar como uma criança nos braços do Pai. É andar sobre as águas, firmado sob uma palavra que diz vem, que é aquela passagem de Pedro, Perfeito, né? Quando Pedro vai andar sobre as águas. É simplesmente isso que a gente precisa fazer. Se firmar sobre aquilo que Jesus diz a nosso Aleluia, respeito glória a e Deus. caminhar sobre essa palavra. Amém. E que você também, né, o nosso ouvinte, e possa meditar nessa música, né, nas palavras que a gente vai cantar, que possa realmente abençoar o seu coração. Eu creio que Jesus vai falar muito com você. Amém. Confiar é fechar os olhos e se lançar como uma criança nos braços do Pai. É andar sobre as águas, firmado apenas em uma palavra que diz vem. Descansar em meio à turbulência de uma violenta tempestade e entender que na verdade o descanso está em permanecer, permanecer nele. Porque ter medo se o maior mora em mim? Como duvidar se a certeza de um futuro de glória é mais real do que o que eu vejo agora? E a paz que vai além do que eu penso, que transforma em refrigério o que era dor. E a paz que me faz enxergar e entender que estou em Cristo e Ele está em mim. Amém, Jesus. Então eu posso confiar em Ti. Eu posso confiar em Ti. Porque ter medo se o maior mora em mim? Como duvidar se a certeza de um futuro de glória é mais real do que o que eu vejo agora? E a paz que vai além do que eu penso, que transforma em refrigério o que era dor. E a paz que me faz enxergar e entender que estou em Cristo e Ele está em mim. Então eu posso confiar em Ti. Eu posso confiar em Ti. Eu posso confiar em Ti. A paz que excede o meu pensar. Eu posso confiar em
fechar os olhos e se lançar como uma criança nos braços do Pai. Uhul! Gente, que incrível! Que voz, que afinação, meu Deus! Que harmonia! Gente, nós queremos agradecer a presença de vocês aqui, tá? Incrível. Obrigada. Que Deus possa continuar Amém. a abençoar a vida de vocês. Amém. Amém. Que Ele possa... que as mãos do Senhor possam continuar estendidas Amém. para abençoar a vida de vocês. Amém? Amém. Nesse momento eu quero agradecer a você que está nos ouvindo, você que nos assistiu até agora, até nesse momento. Por favor, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos, né, com seus colegas universitários. Se você se sentiu parte desse assunto, por favor, compartilhe com as pessoas que você conhece, tá? E eu quero agradecer agora os nossos patrocinadores, tá? A Escola de Música Mesh, Buckingham Perfumaria, Duartes Eventos e Roe Style. Todos esses patrocinadores você encontra lá na conta do Depois do Culto Cash. E na Escola de Música Mesh também. Então você pode seguir todos eles. E se os serviços deles for do seu interesse, entre em contato com a atendente de cada um, que eles vão conseguir te solucionar, você pode ter certeza, tá? Então se inscreva no canal, não perca nenhum episódio. Tchau, tchau, até a próxima. E eu gostaria de agradecer aqui essa oportunidade, João. Muito obrigada por esse convite. Presença. Obrigado, Foi um gente. prazer participar aqui desse Tô muito podcast emocionado, foi maravilhoso, muito bom. Que Deus realmente continue abençoando a sua vida, que pessoas Receba. sejam alcançadas, né, por essas palavras, essas canções que são ministradas aqui. Tenho certeza que é algo que Deus colocou no seu coração e que Amém. vai alcançar muitas Amém, eu pessoas. creio. E muito obrigada por quem está aqui participando, né, nessa verdade. noite. E a gente quer aproveitar também, né, esse espaço para poder divulgar, né? Quem quiser nos seguir lá no Instagram, @LarissaEisabela_oficial. Nós temos também canções que vocês também podem conhecer, além da que a gente cantou hoje, né? Que se chama Confiar. A gente tem outras canções que eu tenho certeza que vai falar muito no coração de vocês. Então podem procurar no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas digitais, né? Larissa e Isabela. Inclusive, tem uma dupla sertaneja, gente, Larissa e Isabela. Não é a Então, gente. Grave esses rostinhos. Se vê no YouTube, tem outra dupla. Então, assim, né? Enfim, mas que vocês possam ser muito abençoados. E, novamente, eu também agradeço essa oportunidade, Amém, eu tá agradeço. bom? Que Deus Maravilhoso. continue abençoando você, Amém, toda a amém. sua equipe. Amém. Os patrocinadores, né, que têm investido nesse trabalho. verdade, Eu tenho verdade. certeza que haverá uma recompensa do Senhor sobre a vida Aleluia, deles, sobre a vida amém, de amém. você, né, também. Amém. Por estar investindo esse tempo da sua vida para abençoar outras pessoas, né? Que a gente Amém. faz, né? E é Aleluia. algo que arde no seu coração, É verdade, né? Então, é verdade. que realmente Deus esteja abençoando. Eu recebo E é isso, essas gente. palavras. Muito obrigada.